Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, hoje eu quero pregar, quero falar a respeito de Apocalipse 10. Falar a respeito dos trovões. O que são esses trovões que soaram suas vozes? Como está escrito aqui, ó. E tinha na mão, aqui é Apocalipse 10, versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs seus pés direitos sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, clamou com grande voz, como um brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela, porque esses 7 trovões falaram, e não escreva. Ao anjo que vi que está sobre o mar e sobre a terra, levantou suas mãos ao céu e jurou pelo aquele que vive para todo sempre e criou o céu no que nele há, e a terra no que nele há, e o mar no que nele há, que não haverá mais demora. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou o profeta seu servo. Olha, meus amigos, quando esses 7 trovões soaram suas vozes, João ia escrever, mas Deus mandou selar esses trovões, as vozes dos trovões, que o 7º anjo é que tinha o poder de revelar esses trovões. E quem é o 7º anjo? Olha, meus amigos, se vocês colocarem aí no YouTube A Nuvem Misteriosa de 1965, o profeta irmão Branham estava caçando quando essa nuvem apareceu lá no deserto, e o profeta relata que veio algo e levou ele dentro daquela nuvem. Dentro daquela nuvem existiam 7 anjos, mas o 7º anjo, que era o anjo mais subsaliente, voou para ele, para que ele viesse revelar esses trovões. E perguntaram a irmão Branham: o que são os trovões, irmão Branham? São as revelações que estão contidas nos 7 selos. Vocês estão vendo? Quem é o 7º anjo? No dia da voz do 7º anjo, o 7º anjo é Cristo. Aquele 7º anjo subsaliente que o meu Branham disse, que voou para ele, aquele 7º anjo era Cristo. Cristo, ele era o 7º anjo. Porque só Cristo é que tinha o poder de revelar esses selos. E o que são os trovões? Olha, são as revelações que estão contidas dentro desse livro aqui, ó. As revelações que estão contidas nesse livro é que são os trovões. E hoje nós vamos falar um pouco dessas revelações que estão aqui contidas dentro desse livro. Que a maioria das pessoas da mensagem estão enganadas porque não entendeu o que são os trovões. Os trovões são as profecias do irmão Branham que vão se cumprir no decorrer até o arrebatamento. Mas vamos ler o que o irmão Branham está dizendo desse livro, para vocês entenderem o que são os trovões. Perguntaram para o irmão Branham: o que são os trovões, irmão Branham? São essas revelações que estão contidas aqui dentro desse livro. E o profeta diz assim, ó: e então ele vem do seu trono, do trono do seu pai, avançando, e toma o livro da mão da destra do trono, e requer os seus direitos. A primeira coisa que ele faz é chamar a sua noiva. Amém? Ele toma a sua oponente, Satanás, é amarrado e lançado, tá vendo? No lago, até com todos os que o seguem. Vocês estão vendo? Essa revelação aqui, ó, que está escrito aqui, ó, que as pessoas dizem que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão acabou. Isso aqui desmente tudo. Isso aqui desmente tudo. Vamos ver o que essa revelação está dizendo aqui, ó. E então ele vem do seu trono, do trono do seu pai, e avança e toma o livro da mão de Deus, ó, e do trono, e requer os seus direitos. A primeira coisa que ele faz é chamar sua noiva. Amém? E então o que ele toma
ele toma a sua oponente, Satanás, e amarra e lança no lago, lá com todos aqueles que o seguem. Vocês estão vendo aqui que uma dessas revelações, porque quem veio revelar os selos através do profeta Irmão foi Cristo, foi o Espírito Santo. Aquele sétimo anjo era Cristo. O profeta fala que era Cristo. Mas Jesus, aquele corpo físico, Jesus não pode sair da intercessão, porque Jesus Cristo, quando ele sai da intercessão, ele já pega o livro na mão do Pai aberto. Quem abriu os selos para a esposa de Jesus Cristo foi o Pai. Quando Jesus Cristo sai do trono, ele pega já o livro aberto. Vocês estão entendendo? Que o Cordeiro não pode sair do trono até que o último eleito entre. O profeta fala que tem que até o último entrar daquele cloro, daquele sangue, para purificar os seus pecados. O Cordeiro não pode deixar a intercessão. Isso aqui é uma das revelações que estão contidas nos 7 selos. Uma das revelações. Mas vamos prosseguir essas revelações para ver o que o profeta fala a respeito dessas coisas, para que vocês venham entender essas revelações. O Brahmana diz assim, ó, aqui é a revelação dos 7 selos. Aqui é o primeiro selo. Mas quando ele começar a escrever aqueles 7 trovões, aí ele fala assim, aqueles 7 trovões, tá vendo? Eles disseram, não escreva. E tinha sido comissionado a escrever tudo o que vi. Mas quando estes 7 trovões, lá em Apocalipse 10, soaram, ele disse, não escreva de modo algum, e ele não misture ainda, e o escreva de modo algum. Ele ainda é mistério ainda. Não sabemos o que são, mas em minha opinião eles são realmente muito em breve, tá vendo? Quando forem, isto dará fé, esse grande arrebatamento para esta igreja partir tá vendo? Vocês estão vendo o que o irmão Brana está dizendo aqui, que são os trovões, meu irmão Brana, mas ele está dizendo aqui que esses trovões ainda são mistério ainda. Através desses 7 trovões, que ele fala aqui, ó, para que você possa entender, ele fala assim, mas quando ele começar a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse, não o escreva. E ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu. Mas quando esses 7 trovões, lá em Apocalipse 10, soaram, ele disse, não escreva de modo algum. Ele não mistureis. Ainda são, não sabemos o que são. Mas em minha opinião, eles serão revelados muito em breve. E quando for isto, dará fé a esta graça arrebatadora para essa igreja partir deste mundo. Vocês estão vendo? Então, o que são os trovões? O profeta está dizendo que através desses 7 trovões é que vai dar a fé de arrebatamento. Espero que vocês estejam entendendo o que o profeta está dizendo. Porque tem muitas interpretações aí, as pessoas dizem que os trovões foram revelados. Como é que os trovões foram revelados e as pessoas não foram arrebatadas? Vamos prosseguir mais um pouco aqui, o que o meu Brano está dizendo. E ele fala assim, ó, porque para eles restaurar a fé dos filhos de volta, a fé bíblica original deve ser restaurado pelo 7º anjo, tá vendo? Agora, ó, como isso, todos os mistérios, os selos, os reformadores nunca completaram plenamente. Está vendo agora, veja em Malaquias 4, só um minuto, bem anotar, vou anotar, ele é profeta, tá vendo? E restaurará a fé original dos pais. Agora estamos esperando pela essa pessoa entrar em cena, e ele será tão humilde que 10 milhões de vezes, milhares
irmãos, bem, haverá um pequeno grupo que entenderá isto. Olha, meus amigos, vou explicar também, mas essa aqui é uma das revelações que estão contidas no 7 selos. Olha, em Malaquias 4, quando o profeta fala em Malaquias 4, o profeta, irmão Brana, ele é Malaquias 4, 5. Mas o profeta, irmão Brana, aqui está falando de Malaquias 4, 2, que o próprio profeta fala que quando esse sol da justiça brilhar com cura, não será uma cura física como nós pensamos. Ele diz que o mortal será revestido de imortalidade. Vocês estão entendendo o que o irmão está dizendo aqui? Ele fala assim, em Malaquias 4, quando o profeta fala Malaquias 4, não é Malaquias 4, 5, não é Malaquias 4, 2. É o grande sol da justiça. Ele fala assim, ó, em Malaquias 4, um minuto, bem, só anotar, ele é profeta, tá vendo? Porque o meu irmão não está falando dele aqui não, porque o meu irmão já era profeta. As pessoas que estavam aqui acompanhando o irmão Brano desde o começo de sua trajetória sabiam que o irmão Brano era profeta. O irmão Brano não está falando dele mesmo aqui, ele está falando do profeta de Malaquias 4, 2. Ele fala assim, ó, ele é profeta e restaurará a fé original dos pais. Agora estamos esperando que essa pessoa entre em cena. Ele será tão humilde que 10.000 de vezes milhões de irmãos. Bem, haverá um pequeno grupo que entenderá isso. Mas quando você se lembra de outro dia, quando era para João vir profetizar um mensageiro antes de Cristo, veio a voz de um clamor do deserto, Malaquias, veja, em Malaquias 3, Malaquias é a vinda de Elias, e deve vir ser precursor da vinda de Cristo. Esse aqui ele está falando de Mombrana, aqui já Elias de Mombrana, precursor da vinda de Cristo. Não, irmão Brano, capítulo 4 diz, Jesus disse que era no capítulo 3, agora, porque São Mateus, no capítulo 11, do versículo, ele virá e dirá, no capítulo 11, creio que é o versículo de 6, 4 e 5, por aí, ele disse, se podemos recebê-lo, quando estava falando a respeito de João, é aquele que foi falado, eu envio o meu anjo diante de minha face. Agora leia Malaquias 3, algum tenha aplicado isso em Malaquias 4, não, Senhor, não é. Note Malaquias 4, tão logo, olha o que está escrito aqui, ó. Quando eu falo de Malaquias 4, 2, no capítulo de Malaquias 4, existe 3 ministérios. Existe o ministério do sol da justiça, o ministério dos judeus e o ministério do profeta Elias. Olha o que o profeta está dizendo aqui, ó. Note em Malaquias 4, tão logo que esse mensageiro sai, o mundo é completamente queimado, tá vendo? Quando esse mensageiro de Malaquias 4, 2 sai para pregar sua mensagem, o mundo é completamente queimado. Olha o que o profeta está dizendo aqui, ó. Note em Malaquias 4, logo que esse mensageiro sai, o mundo é completamente queimado. Os justos caminharão no milênio sobre cinzas, e assim seja. Vocês apliquem isso, e sendo ele lá atrás, então a Bíblia disse que algo que não for assim, tivemos 2000 anos e o mundo ainda não está queimado, os judeus vivendo nele de forma que tem de ser no futuro. Vocês estão entendendo aqui, meus amigos? Deus vem narrando o quarto selo. Deus vem narrando Malaquias 4, é o 7º selo narrado de trás para frente. Aí no ministério de Malaquias 4 existe o ministério do sol, que nascerá o sol da justiça. O sol da justiça, meus amigos, é Deus. Lá no irmão Brana, no pôr do sol verá luz, pois no pôr do sol Deus brilhou. Mas quando o irmão Brana partiu, Deus partiu com o irmão Brana. O sol da justiça partiu com o irmão Brana. No final da tarde,
Mas para que esse arrebatamento venha acontecer, é preciso o sol de Malaquias 4:2. O sol de Malaquias 4:2 é Jesus Cristo de novo em cena, para cumprir o que o irmão Branham está dizendo dentro desse selo. Mas vamos prosseguir a leitura. O que são os trovões, meu irmão Branham? São as revelações que estão contidas dentro dos 7 selos. Isso aqui, essas revelações que vocês têm que entender. É isso que os pastores nunca pregaram para vocês, que vocês foram enganados. Ele diz assim, ó: espera até que ele venha, a terra novamente espera, até que nosso José, tá vendo? Isso aqui não é irmão Branham não, meus amigos. Isso aqui não é irmão Branham não, e também não é Zé Branham não. Esse José que o irmão Branham está falando aqui, ó, ele está falando daquele José que Deus disse para o irmão Branham assim: eu te darei um José. Mas não é irmão Zé Branham. Irmão Zé Branham não é profeta. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Olha o que ele vai estar dizendo aqui, ó: espere até que ele venha à terra novamente. Ó, ele quem? Jesus Cristo. Olha, espere até que ele venha à terra novamente. Espere até que o nosso José venha. Está vendo? O ermo florescerá como a rosa, o sol da justiça. Vocês estão vendo aqui o sol da justiça de Malaquias 4:2. Olha, o sol da justiça nascendo, e salvação estará debaixo de vossas asas. Ó, que coisa! Todos os cactos ao redor do Arizona desbrocharão, e belas árvores. Isto será formoso, tá vendo? Quando o sol da justiça brilhar com cura. Vocês estão vendo que existe o ministério de Malaquias 4:2, do grande sol da justiça. O profeta está dizendo aqui que quando vier esse ministério, esse mensageiro de Malaquias 4:2, o mundo pegará fogo. Mas vamos prosseguir o que o irmão Branham está dizendo. Vamos prosseguir aqui um pouco. Eu achar aqui no final do finalzinho aqui. Pede um selo. Olha o que está escrito aqui, ó. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque existiu no ministério do irmão Branham a terceira puxada. A terceira puxada do ministério. O profeta passou, Deus disse para o irmão Branham que teria 3 puxadas. Só que o irmão Branham, ele só revelou 2 puxadas. E a terceira puxada, olha o que o irmão Branham está dizendo aqui. Ele diz assim, ó. Ele fala: uma voz veio e disse: não podemos assinar bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Nesse instante ele se levantou e ele me ergueu e me colocou num alto, onde eu estava falando em uma reunião. Parecia uma tenda ou uma catedral de algum tipo, uma tenda ou uma catedral. Esse mensageiro estava dentro de uma tenda. O meu irmão viu ele disse que dentro de uma catedral ou de uma tenda. Ele disse aqui, ó: e levantou-me, ele ergueu e colocou bem no alto, aonde estava havendo uma reunião parecida uma tenda ou uma catedral ou algo tipo, e olhei e havia, ele fala assim, e havia que parecia um pequeno compartimento, um pequeno lugar de lado, e vi que esta luz estava falando com alguém acima de mim. E esta luz que vocês veem ali na fotografia, ela se afastou
de mim e rodopiou assim e foi para cima daquela tenda e disse: eu te encontrarei lá. E disse: esta será a terceira puxada, e tu não contarás a ninguém. Essa terceira puxada, o irmão Branham viu, encontrou lá daquela tenda, mas o que o irmão Branham viu lá foi aquela luz falando com outra pessoa que estava acima dele. E Deus permitiu que o irmão Branham visse aquilo lá, mas falou para o irmão Branham: não diga a ninguém. Essa terceira puxada, não diga a ninguém, pois essa terceira puxada, meus amigos, ainda não aconteceu. Tem que haver esse mensageiro de Malaquias 4:2 para concluir essa terceira puxada. O irmão Branham, quando Deus estava revelando através do irmão Branham, Deus estava ali, o Espírito Santo estava ali com o irmão Branham. O Espírito Santo deu uma visão ao irmão Branham, e ele falou assim: a noiva voltará, a noiva passará. Quando o irmão Branham viu aquela noiva de Cristo, toda com passos de graciosa, aí Deus falou para ele: a noiva voltará a passar. Quando a noiva voltou a passar, o irmão Branham viu uma bruxa. Ele falou assim: como eu posso apresentar uma igreja dessa para Cristo? Aí Deus falou assim: a noiva voltará a passar. Aquela noiva tipificada em uma bruxa era a igreja dos Estados Unidos, era o povo americano que estava ali sendo mostrado que a igreja que se tornou. Mas quando a noiva voltou a passar em passos graciosos, como a Banda fala, isso aqui era Deus mostrando a visão para ele. Deus mostrando a visão para o irmão Branham. Quando a noiva voltou a passar, aí quando o irmão Branham estava vendo a noiva passando com passos graciosos, a noiva começou a sair da fila. A noiva começou a sair da fila, e o irmão Branham, dentro da visão, falou assim: não saia da fila, não saia da fila. A visão da tenda aqui foi a mesma coisa. Deus pegou o irmão Branham e mostrou que aquela luz estava falando com outra pessoa acima dele, naquele lugar que seria uma tenda ou uma catedral. E Deus falou assim: eu te encontrarei lá. Pois o irmão Branham foi lá e viu o que aquele mensageiro estava fazendo. Mas Deus falou assim: não diga a ninguém, não diga a ninguém. E agora aqui, prosseguindo, ele fala assim, Shalom. Ele diz assim, no Cântico Sabino, no Cântico Sabino, ele diz: esta é a terceira puxada. Há três coisas grandes que acompanham. Uma foi desenvolvida hoje, tá vendo? O irmão abriu uma puxada. E outra, tá vendo? E outra foi desenvolvida hoje. A segunda puxada ele abriu ali. E ele fala assim, e há uma coisa que não consigo entender, porque está numa língua desconhecida, mas encontramos bem ali. Olhei direto, e era ela, é a terceira puxada, aproximando. Apocalipse. Irmão Branham bate no púlpito 3 vezes, o Espírito Santo de Deus. Que coisa, vocês estão vendo? O profeta falou que uma puxada daquela aconteceu ontem, outra hoje, e uma está numa língua desconhecida que ele não entendia, porque não era na língua americana. Então a terceira puxada estava abrindo em uma língua que o irmão Branham não entendia, não era a linguagem que ele falava. Vocês estão vendo o que é a visão da tenda? Então, meus amigos, o que são os trovões? As revelações que estão contidas nos 7 selos. E essas revelações é que estão aqui, contidas nesse livro. Para finalizar, para que vocês possam entender, aqui, o profeta disse que o 7º anjo, meu amigo, que abriu o selo do Apocalipse através de uma estará de novo de pé sobre essa terra. E esse 7º anjo é Cristo. É Cristo. Para concluir, olha o que o irmão Branham diz aqui. O 7º selo, ele fala assim, ele fala assim, agora nós temos a conclusão aqui, pela graça de Deus, de todos os mistérios dos 6 selos, tá vendo? O mistério dos 6 selos.
Agora, ele fala assim, agora nós temos a conclusão aqui, agora, pela graça de Deus, de todos os mistérios dos 6 selos, que foram selados. E entendemos e sabemos que aquele 7º selo não é para ser dado a conhecer ao público. O 7º selo não é dado para conhecer o público. Ele fala assim, ó, agora é a sua vinda, é a hora da sua vinda quanto à destruição da terra. Vocês estão vendo o que é o 7º selo? A destruição da terra. Vocês sabem, ele disse ali, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ali. E lhe fizeram essas perguntas, e ele perguntou até que ele falou acerca de Israel ser reunida como nação, verificando no capítulo 31 de Mateus, a 24 e 31. E então, ele prometeu falar em parábolas. Veja, então vocês veem, aprenda-se essa parábola da figueira, quando verdes brotando seus ramos, sabeis que a primavera está perto. Então, quando vedes esses acontecimentos, então sabeis que o tempo está perto. Veja, Israel se reunindo em sua própria pátria, mas note, ele omitiu a revelação desse 7º selo. Deus não deu a revelação do 7º selo. Aí continua assim, ó, aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, ele também omitiu novamente. Quer dizer que Deus abriu o 7º selo e omitiu, não deu a revelação. Vocês estão vendo? Quando aquele 7º selo, quando ele o abriu, ele também omitiu novamente. Veja, deste modo vemos que ele ainda é um completo mistério. Portanto, ainda não é a hora do mistério ser reconhecido. Portanto, chegaremos até aqui. O resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus Cristo aparecerá na terra novamente para a sua noiva. O que aconteça naquele tempo? Agora, até aquele tempo, vamos somente orar e viver vidas cristãs, esperando a sua vinda. Quando é que Jesus Cristo pisará na terra novamente para a sua noiva? Em Malaquias 4:2, nenhum profeta. Porque Jesus Cristo fisicamente mesmo, e nós vamos de encontro ao Senhor nos ares. Mas para que haja esse arrebatamento, é preciso que tenha um mensageiro aqui para falar a voz do arcanjo, para tirar todos os mortos da sepultura. O profeta fala que é aquela mesma voz que Jesus Cristo falou assim, Lázaro, sai para fora. Aquela voz estava em um homem chamado Jesus Cristo. Então, meus amigos, fiquem atentos. O que são os trovões? São as revelações que estão contidas dentro desses 7 selos aqui, ó. E Deus disse que no final dos tempos viria um que ia ligar os cabos soltos da palavra. É chegada a hora, meus amigos, de tomar esta palavra aqui, ó. Entender esta palavra de arrebatamento. Se vocês pensam em subir num arrebatamento, tome isso em suas vidas, porque é necessário que haja um mensageiro aqui, porque Alarido foi um mensageiro que teve na terra, chamado irmão Branco, que trouxe essas mensagens para nós. Voz de arcanjo também será um mensageiro que vai trazer todos esses acontecimentos. Quando esse homem chegar em cena, o mundo pegará fogo. Assim diz o Senhor. Assim diz essa palavra. Não foi irmão Branco, porque irmão Branco já tem mais de 100 anos que irmão Branco partiu. Se fosse irmão Branco, como é que poderia ser? O profeta está dizendo que quando esse mensageiro chegar, o mundo pegará fogo. Vocês estão entendendo? Chegou a hora, meus amigos, de você largar os seus pastores. Se os seus pastores não vão dar arrebatamento para vocês, eu tenho certeza que quando o arrebatamento se dá, muitos desses irmãos aí que diz que crê, vai pegar os seus pastores e vai enganar eles, porque eles não deixaram vocês ver os acontecimentos que vai acontecer para que esse arrebatamento venha acontecer. O profeta fala que muitos perderão o arrebatamento nos selos aqui, ó, por causa dos falsos pastores, que não deixou que as pessoas vissem a mensagem, que não deixou, mas eles sabem que tem esse mensageiro,
Mas ele sabe que no dia que esse mensageiro chegar em cena, como disse Simão Brana, na mensagem do Ungido dos Últimos Dias, que a mensagem dele será um cadáver apoteufado. Muitos que estão aí, muitos pastores que estão aí sustentando essa mensagem, eles não querem que vocês nem saibam disso, porque eles pegaram a mensagem de Simão Brana para criar causa de ganho, pastores milionários. Vocês estão entendendo o que quero dizer então? Que são os trovões, irmão Brana? São as revelações que estão contidas nos 7 selos. E tudo isso que eu disse para vocês aqui é parte dessas revelações. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, grande Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus. A sua palavra, Senhor, foi exposta aqui. Que os teus filhos, Senhor, venham entender, como está escrito, Senhor, que as tuas ovelhas, Senhor, ouvem tua voz e seguem. Se isso que estou dizendo aqui, Senhor, é alimento para os teus filhos, pois eles comerão, Senhor, o alimento fresco, porque esta palavra é viva e é eficaz. Graças te dou por tudo, Senhor, leva-nos debaixo da cobertura do teu sangue, proteja-nos e livra de todo mal, amém.